Próxima correção de atividade. Unidade de medida de volume, capacidade, massa. Vamos fazer o nosso trabalho de correção. Primeiro item diz, calcule o volume dos sólidos. Que sólidos nós temos aqui? Um cubo e aqui um paralelepípedo retângulo. Para achar o volume do cubo, eu vou fazer aresta vezes aresta vezes aresta. Aqui eu vou ter aresta 2,8. Então, 2,8 vezes 2,8 vezes 2,8. 2,8, 7,84 vezes 2,8, 21,952. Lembrando que nós temos que contar as três casas depois da vírgula. No volume do paralelepípedo é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, 28, que é o comprimento, vezes o 8 vezes o 9,8. 28 vezes 8, 224, vezes 9,8, 2.195,2 centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos? Porque eu vou multiplicar centímetro vezes centímetro vezes centímetro. A segunda pergunta, qual a densidade de um material que apresenta o volume de 200 mililitros e massa de 896 gramas? Então, volume 200 mililitros, massa 896 gramas. Lembrando que densidade é o quociente entre massa e volume. Então, a massa 896 e o volume 200. Dividindo, nós vamos ter 4,48, como é grama, mililitros ou centímetros cúbicos, você pode colocar a unidade, né? Mililitros seria o mais correto. A densidade da gasolina é 0,7 gramas por centímetros cúbicos. Qual o volume ocupado por 500 gramas de gasolina? Então, aqui você já tem a densidade e a massa. Então, a fórmula é densidade é quociente entre massa e volume. Você vai colocar no lugar da densidade 0,7, no lugar da massa 500 e encontrar volume. Fazendo aqui meios pelos extremos, vai ficar 0,7V igual a 500. Logo, o V vai ser o 500 dividido por 0,7, que vai dar 714,28 centímetros cúbicos. Na outra pergunta, tem um reservatório inicialmente vazio com capacidade para 8.000 litros, recebe água à razão de 1.200 centímetros por segundo. Qual o tempo necessário para que ele fique totalmente cheio? Aqui nós temos centímetros e a capacidade é litro, mas nós vamos lembrar que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, se eu tenho 8.000 litros, eu tenho 8.000 decímetros cúbicos. E vou transformar em centímetro. Decímetros cúbicos para centímetros cúbicos é só uma casa. Como é cúbico, você vai multiplicar por 1.000. 8.000 vezes 1.000, você vai ter 8 milhões. E aí você faz, em um segundo, 1.200 centímetros cúbicos. Para a capacidade que ele precisa, que são 8 milhões de centímetros cúbicos, qual vai ser o tempo? Então, eu peguei os 8 milhões, dividi pelo 120 e achei 6.666,6666. O que eu fiz aqui? Eu peguei e transformei, tirei o 6, coloquei a unidade 7, né? Porque eu posso fazer isso quando eu tenho um número maior que 5. E como são 666, então eu posso fazer isso aí. Só que encontrar 6.667 segundos é grande, pode ser que a sua resposta não esteja em segundos. Então, o que eu fiz? Transformei os segundos em hora e minuto. Dividi, 6.667 por 60. Aí, ó, 1 vezes 60 para 6, 1 vezes 6 para 6. 0, né? Aí, baixa outro 6, aí 1 vezes 0 para 6, 1 vezes 6 para 6, aí 0. Aí, baixei o 7, aí ficou 67, aí sobrou 7, né? Esse 7 eu não vou colocar vírgula, vou deixar ele aqui como o resto que eu tenho para segundos, né? Já que eu estava dividindo em segundos, tenho como o resto segundos. Então, achei 111 minutos. Ainda é maior que 1 hora. Então, o que eu fiz? Dividi o 111 por 60. Dá 1 vezes 0 para 1 é 1, vezes 6 para 11, 5. Então, a minha resposta seria, aqui eu tenho hora, 1 hora, aqui eu tenho minutos, 51 minutos, e aqui eu tenho segundos, 7 segundos. Então, 1 hora, 51 minutos, 7 segundos. Ou esses valores que nós temos aqui, né? Nesse item, na pergunta. A outra questão tem, uma indústria farmacêutica
dispõe em estoque de 41,4 litros de certo medicamento, que deve ser colocado em frascos, cada qual com capacidade para 0,000003 metros cúbicos. Nessas condições, quantos frascos serão necessários para acondicionar todo o conteúdo? Bom, litro é o mesmo que decímetro cúbico. Então, o que eu fiz aqui? Eu transformei de metros cúbicos em decímetro cúbico. Como metro é maior que decímetro, então multipliquei por 1000. Passei aqui a casa, né? Ó, tava aqui a vírgula. Então, passei 1, 2, 3, e botei a vírgula, 0,3 decímetros. Aí eu fiz aqui, ó, um frasco, 0,03 decímetros cúbicos. Se eu tenho 41,4, quantos frascos vão ser necessários? Dividi 41,4 por 0,03 e encontrei 1.380 frascos. Nessa outra questão diz o seguinte: nos Correios são utilizados vários tipos de caixas para o envio de encomendas, entre elas a caixa do tipo 4B, que é um paralelepípedo retângulo, em papel ondulado, com aresta medindo 260 mm, 210 mm e 60 mm. Qual o volume dessa caixa em litro? O que eu fiz aqui? Paralelepípedo, volume, aresta, o comprimento vezes a largura vezes a altura, que são as três medidas que nós temos aqui. Eu multipliquei 260 por 210 e por 60. 260 vezes 210, 54.600, vezes 60, 3.276.000 milímetros cúbicos. Como pediu em litros, que é o mesmo que decímetro, então transformei de milímetro, então milímetro em decímetro, nós temos duas casas, milímetro cúbico, centímetro cúbico e decímetro cúbico. Então vamos dividir por 1 milhão. Contei aqui a casa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coloquei a vírgula, dá 3,276 decímetros cúbicos ou litros, que é a mesma unidade. Essa pergunta diz o seguinte: determine a massa em quilogramas de um bloco de ferro maciço em forma de cubo, cuja aresta mede 10 centímetros. Suponha que a densidade do ferro seja igual a 7,8 gramas por centímetros cúbicos. Aqui diz que nós temos um cubo. Então, eu devo achar, para achar a massa, a fórmula que eu tenho é essa aqui, ó, densidade, massa sobre volume, que são os dados que eu tenho. Já que eu tenho densidade, vou achar o volume. Como é um cubo, eu vou achar o volume fazendo aresta vezes aresta vezes aresta. Aresta mede 10 centímetros. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. E a densidade lá mandou você usar 7,8 gramas por centímetros cúbicos. Substituindo aqui, você vai ter 7,8 no lugar da densidade. A massa você quer achar, o volume é 1000. Basta você fazer meios pelos extremos, você vai multiplicar 7,8 vezes 1000, ó, tá aqui a vírgula, conta uma casa, são 3, são 1, 2, 3, 7.800 gramas. Essa foi a nossa correção.